livro de Eclesiastes, capítulo 3. Se você abriu Provérbios, é o próximo livro. Abriu Cânticos, volta a um livro. Eclesiastes capítulo 3, apenas o versículo 1. E este é o assunto que, na minha opinião, é o mais difícil de todos, de ser compreendido, de ser aceito. E a nossa geração, o nosso contexto, na verdade, ela tem dificuldades com este assunto, amém? Mas é uma ferramenta de Deus. Deus usa essa ferramenta para nos forjar, nos capacitar e nos preparar para algo maior. E nós vamos entender de forma muito breve, enquanto você procura Eclesiastes capítulo 3, uma palavra só de instrução. Meu filho trocou o horário dele na escola, eu votei contra o horário que está aprovado agora, mas a maioria votou, então ele está saindo às 4 da tarde. Então eu preciso chegar em casa até às 5 horas, que é o horário que ele está chegando em casa. Então vou fazer a ministração, vou encerrar por volta de 4h30. A Daphne, que faz parte do grupo de oração dos 21, ela vai fazer a oferta junto com os irmãos e vai ungir os irmãos. Lembrando que ela faz parte do grupo dos 21, então ela pode ungir todos os irmãos aqui e orar por cada um de vocês, amém? Peço perdão por esse transtorno, mas o meu voto foi contra o novo horário da escola, mas não teve jeito, a maioria votou para que saísse às 16 horas. Então até às 17 eu preciso chegar lá, senão a moça da perua fica muito brava. E ela já ficou, pode ter certeza. Eclesiastes capítulo 3, apenas o versículo 1 diz assim, ó: tudo tem o seu tempo determinado. Isso não é uma pergunta, não é uma posição, isso é uma afirmação. Entenda o texto. Tudo tem o seu tempo determinado, é uma afirmação. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Você quer ler de novo comigo? Tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Vamos falar de maneira muito sucinta e breve a respeito desta afirmação do sábio Salomão, falando sobre o tempo. E ele diz aqui, instruído pelo Espírito Santo, pela graça de Deus, que existe um tempo para todas as coisas debaixo do céu, ou seja, na terra dos viventes. Por que ele fala debaixo do céu? Porque é exatamente isso. No mundo espiritual não tem tempo, não existe tempo no mundo espiritual. A gente entende o mundo espiritual através da perspectiva humana, né? Quando nós falamos, tem até umas músicas, né, que as pessoas cantam o relógio de Deus, né? Como se Deus, no mundo de Deus, tivesse tempo. No mundo de Deus não existe tempo, só existe tempo no mundo dos seres vivos, nosso mundo. Aqui nós somos governados pelo tempo, e o tempo pode ser a melhor unidade de medida para ser usado para todas e qualquer questões da nossa vida. O tempo limita o ser humano. O tempo é assustador. O tempo passado você não tem mais acesso, o tempo presente está sendo construído, e o futuro você não sabe o que vai acontecer. E a Bíblia tem resposta para todas as nossas perguntas. A Bíblia contém essas respostas. Este livro, o livro de Eclesiastes, é um livro que Salomão escreve já num período de muita maturidade do seu reinado. Talvez aqui ele já é quase um ancião, um senhor de idade, que já passou por diversas situações. E é muito importante fazer uma observação, você que entende um pouquinho da Bíblia, da história de Israel, que quando entra a era dos monarcas, sai do tempo dos juízes, vai entrar para a era dos monarcas. O primeiro monarca, Saul, apesar de ter cometido alguns pecados e ter sido rejeitado por Deus num determinado tempo da sua vida, mas era um monarca guerreiro, era alguém que estava à frente de Israel, conquistando, batalhando contra os seus inimigos. E parece que por mais que ele tenha sido um monarca ruim, rejeitado por Deus, no final do seu período, Israel viveu um tempo de conquista, de muitas lutas sim, mas um tempo de aprendizado e um tempo de conquista. O próximo monarca que substitui Saul vem Davi. Davi, nós conhecemos a história. Ele começa a sua história na Bíblia batalhando contra o gigante. Ele começa essa batalha vencendo o gigante, inserido entre os reis de Israel como o rei mais extraordinário que Israel já pôde ter. Saul teve um tempo de batalha.
Davi teve um tempo de batalha, e ambos os tempos Israel estava sendo construído, apesar das dificuldades, apesar das questões que envolvia toda a política desta época. Eles tinham uma meta, eles tinham uma batalha para se lutar todos os dias. Esses reis não descansavam. No momento que Davi resolveu descansar de um período de guerra, ele cai em adultério com Betseba. Mas no momento de batalha, Davi era um homem segundo o coração de Deus. O primeiro estágio da monarquia de Israel é um estágio de guerra com Saul. Segundo estágio, o segundo rei de Israel, Davi, é um outro guerreiro. Então vem o filho de Davi agora, Salomão, e ele vai construir o terceiro estágio dos monarcas de Israel. E esse terceiro estágio é marcado por 40 anos de paz, sem guerra. Preste atenção. Primeiro estágio com guerra com Saul, segundo estágio com guerra em Davi. As nações vinham contra, tinha muita batalha para ser vencidas nesse período. E o terceiro estágio com Salomão é um tempo de 40 anos de paz, 40 anos de tranquilidade, 40 anos do rei de Israel ser ovacionado pelos outros governos, entendendo como era a glória daquele rei. 40 anos que construíram nesta terra o maior templo que já foi construído, o templo de Salomão. O maior templo já oferecido a Deus na terra foi o templo de Salomão. Mas nesses 40 anos que eles passaram em paz, o resultado posterior foi muito negativo. Porque depois que Salomão deixa o seu reinado, o que vai acontecer com Israel? Eles vão dividir. Israel agora já não é mais uma nação. Eles dividem. Israel, parte norte, Judá, parte sul, dividiu, porque parece que no tempo de paz que eles tiveram, eles não souberam aproveitar e desconstruíram uma identidade que tinha sido construída por Davi e por Saul, de um povo guerreiro, de um povo que batalhava as suas batalhas e vencia no nome do Deus de Israel. Mas nesse 40 anos de paz, o resultado posterior foi difícil, porque o reino de Israel vai dividir-se ao meio, norte Israel, sul Judá. A parte norte vai passar-se alguns anos, a Síria vai tomar aquela parte, vai tomar Samaria, vai destruir todos que levaram para a Síria, foram destruídos. Os que ficaram em Samaria, os assírios trouxeram outras nações e inseriram a cultura deles dentro daquelas nações, das outras nações dentro de Samaria, o que acabou com a cultura dos judeus que havia entre eles. Parece que 40 anos de paz, o resultado posterior não foi tão bom assim. Eu não queria dizer isso, mas parece que nós só vivemos em luta, em batalha. Parece que o tempo do cristão na terra não é um tempo de tranquilidade, é um tempo de batalha. E se você parar para pensar, os maiores erros que nós cometemos são no tempo de paz. Quando nós afrouxamos as nossas orações, a hora que a gente não tem muita coisa para pedir. Quando até deixamos de ir a algum culto, quando às vezes as coisas estão muito boas em casa. Mas você já reparou que quando a situação está ruim, você não perde culto, você levanta na madrugada, você ora, você jejua, você vem para o culto, você chora, você volta para casa, continua a luta, volta na outra semana, você está aqui batalhando em oração, lutando, é por um filho, por um amigo, por um emprego, por uma doença. Parece que o tempo de guerra está colocando você mais perto de Deus, e o tempo de paz é aquele tempo que nós já não levantamos na madrugada para orar. O tempo de paz parece que já não faz mais tanta diferença perder um culto hoje e no culto de amanhã. Parece que no tempo de paz é uma desconstrução da identidade do cristão, que parece, lendo a Bíblia, que nós nascemos para lutar e estaremos lutando até a última trombeta tocar. Nós seremos arrebatados com Cristo, e esse tempo sim vai se encerrar e entraremos na eternidade com Ele. Só quis fazer uma introdução para você entender um pouquinho quem é que está escrevendo. Quem está escrevendo é um rei que deixou de ser um rei segundo o coração de Deus. Começa muito bem com um pedido. Ele pede a Deus sabedoria, isso agrada o coração de Deus, e Deus dá sabedoria, dá riqueza. Mas nos 40 anos que passou de paz, ele se envolveu com muitas mulheres, ele conquistou a glória de outros reinos, ele fez Israel viver o melhor período. Mas ao encerrar a sua meta, ao encerrar o seu reinado, o resultado posterior vai ser muito negativo. E parece que agora, já com um pouco mais de sabedoria, de maturidade, de olhar para trás, Salomão vai escrever exatamente assim no livro de Eclesiastes: vaidade, vaidade, vaidade. Tudo é vaidade. Tudo que o meu coração desejou, eu pedi a Deus e Ele me deu. Mas parece que no final da vida, a hora que o tempo acabou, a hora que não dá para fazer mais nada, ele olha para a sua história e diz: tudo
tudo foi vaidade, de nada tive proveito do que se passou. E aí ele escreve, como o norte, como alento para nossos corações: tudo tem seu tempo determinado embaixo do sol. Fecha teus olhos e escute esta frase: o que você está vivendo hoje vai passar. O que você está vivendo hoje vai passar. Se você está na pior fase da tua vida, eu tenho uma notícia para você: ela vai passar. Uma fase melhor vai vir. Se você está numa fase boa, eu não vou dizer, ela vai passar também. A grande dificuldade, fique de olhos fechados, é que nós olhamos para os momentos ruins e eternizamos eles dentro do nosso coração. O momento ruim vai ter o seu ponto final, ele vai passar, porque o sábio Salomão escreveu, instruído pelo Espírito Santo: há um tempo determinado para todas as coisas, há um tempo de batalha, de luta, há um tempo de lágrimas, mas lá na frente tem um tempo de paz, de milagre, onde o socorro divino se fará presente na sua vida, na sua família. O problema não é o tempo, o problema não é a circunstância, o problema é quando o tempo arranca a sua fé, o problema é quando o tempo mina as suas forças, o problema é quando o tempo, tanto faz quando de paz ou de guerra, arranca você, tira a sua identidade, desconstrói você diante de Deus. O problema não é o tempo, o problema não são as circunstâncias, o problema é o nosso coração inserido dentro de uma circunstância eternizada pelo nosso sofrimento, que parece que não vai acabar. O problema é quando as coisas melhoram e nós abandonamos a fé. Então o problema não está fechado, engessado somente no tempo, mas está no nosso coração, como nós administramos o tempo que Deus nos deu. Deixa eu dizer mais uma vez para você: o que você está vivendo vai passar. Olha para mim, você vai entender um pouquinho o que Salomão está dizendo aqui. Nós somos limitados pelo tempo de maneira prática. Repete comigo: de maneira prática. Porque de maneira essencial, que é o seu ser, aquilo que você é eterno. Nós somos um ser eterno porque a nossa eternidade vai se dar no inferno ou no céu, depois da nossa morte. Preste atenção nessas duas naturezas. De maneira prática, nós somos temporais. De maneira essencial, somos atemporais. Quando você fechar os teus olhos aqui, as coisas não acabaram, como muitos dizem por aí. Morreu, acabou. Não, morreu, não acabou. Morreu, começa a fase da eternidade. Qual que é as duas dificuldades que encontramos nisso? É que de maneira prática, limitada, sendo atemporal, sendo temporal, nós olhamos para situações boas e ficamos imaginando quando ela vai passar. Deixa eu dizer uma coisa para você: a minha mãe tem uma frase, até os dias de hoje, ela diz assim: quando a gente ri muito num dia, porque vai chorar no outro. Achei que era só minha mãe, mas quem riu já ouviu essa frase também. Porque essa maneira de encarar os momentos bons, como eles vão passar, daqui uma hora, daqui um tempo, nós vamos voltar para a dificuldade de novo, está no nosso DNA. Somos negativos e somos temporais para situações boas. Mas quando é o contrário, quando a situação é ruim, é diferente. Você olha para essa situação ruim e pela sua essência, que é eterna, você diz: ela não vai passar, não estou vendo uma luz no fundo do túnel, não consigo enxergar quando vai ser o desfecho dessa situação, não consigo ver quando essa questão vai se resolver, eu não consigo enxergar quando as coisas vão melhorar, porque você começa a eternizar a circunstância que está envolvendo você. Mas eu tenho uma notícia para você que já viveu momentos bons. O momento bom passou ou não passou? O ruim também passa. 3 pessoas entenderam e querem que esse ruim passa. Então vou dizer de novo: se o momento bom passou, o ruim também vai passar. O que não passa é a eternidade que Cristo preparou para você lá no céu. Isso não vai passar. Então não se prenda ao tempo, não se prenda às circunstâncias físicas. Coloque a tua cabeça no céu, a tua mente no céu, a tua fé no céu, e creia que um dia nós vamos deixar esse mundo podre e fedido e vamos entrar no céu de glória que Deus tem preparado para cada um de nós, e lá é chamado eternidade.
calamidade, quando você chegar lá, a sua saúde não vai passar, a tua alegria não vai passar, a tua paz não vai passar, porque Deus preparou algo eterno para você. Mas como é difícil passar por momentos ruins. Quem já passou por um velório, quem já ficou ali 12 horas velando alguém sabe, parece que aquelas 12 horas é um mês. Quem já ficou internado, parece que o relógio vai um ponteiro 1 minuto para frente e volta 3. Ainda mais se o médico disser que você sai amanhã, piorou, porque amanhã não chega nunca. Chego depois da manhã, mas o amanhã não chega, porque nós eternizamos as coisas ruins. E a Bíblia fala para nós, nos orienta da seguinte maneira: traga à memória aquilo que te dá esperança. Ou seja, nós eternizamos as coisas ruins, negativas que nos acontecem, e nos esquecemos que coisas boas já emanaram da parte de Deus para as nossas vidas. Nos esquecemos que se há 10 anos atrás Deus teve coragem de chamar você do mundo do pecado e colocar você no Evangelho, não é agora que Ele vai te abandonar no meio do deserto, no meio da calamidade. Deus não te esqueceu. Ele diz: pode uma mãe se esquecer do filho que ainda amamenta, eu todavia não me esquecerei de você. Deus não te esqueceu no meio do tempo da calamidade. O tempo da calamidade está forjando o teu caráter, te preparando para algo maior. O tempo da calamidade está levantando um crente que ora, que jejua, que não perde culto. O tempo da calamidade é a introdução da tua vitória que Deus tem preparado para você. O tempo da calamidade passa, ele vai passar. Parece que o reinado de Saul, o reinado de Davi trouxe uma construção que Salomão não soube administrar, porque para 40 anos de paz de Salomão, Saul e Davi estiveram no campo da batalha. O que nós estamos fazendo com os momentos bons que temos na vida? Como estamos administrando isso? Eu não sei se você já passou por situações como eu passei, que eu disse: dessa vez eu não saio dessa, o fim vai ser aqui. Eu não sei se você já passou por alguma situação que você falou: aqui vai ser o ponto final da minha vida, daqui eu não saio. E eu tenho uma notícia para você: se você está ouvindo o som deste microfone, é porque você saiu daquela situação. Eu tenho outra notícia para você: essa que você está vivendo hoje vai passar. Tem coisa boa vindo aí, tem milagre de Deus ainda te esperando lá na frente. Se você está respirando, não desista. Se você está respirando, não volte atrás. Se você está respirando, não pare de orar, não pare de cantar, porque há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do sol. Há um tempo de guerra, mas haverá um tempo de paz. Há um tempo de choro, mas haverá um tempo de sorriso. Há um tempo de batalhas, de lutas. Há um tempo difícil na nossa vida, mas Deus tem sempre um tempo lenitivo para nos fortalecer, porque não é só de batalha, não é só de luta, não é só de deserto que vive o crente, não. O nosso Deus, o El Shaddai, o Todo-Poderoso, Ele é Deus de monte, mas é Deus de vale também. É o Deus que esteve com José lá quando ele era governador do Egito, mas foi o mesmo Deus que esteve com José na prisão. É o Deus que esteve com Sadraque, Mesaque e Abednego na Babilônia, no meio dos nobres, mas foi o mesmo Deus que entrou dentro da fornalha com eles. É o Deus que estava com Daniel quando estava na torre, no palácio, mas foi o mesmo Deus na cova dos leões. Não importa o tempo, a circunstância, o que importa é o nosso coração não ser atingido por isso e nos afastar de Deus. Deus é Deus de monte, mas Deus é Deus de vale. Deus está conosco no parque da cidade, no shopping, mas é o mesmo Deus que está conosco no velório, é o mesmo Deus que está conosco no hospital. Deus está conosco numa festa de casamento, mas Deus está sustentando o casamento que está quebrando também. Deus está em todo o tempo cuidando de você. Uma notícia que o Espírito Santo te traz aqui nesta tarde: olhe para Deus, confie em Deus, e o tempo de misericórdia vai te alcançar. Eu tenho certeza do que eu estou falando, vai passar. Fecha teus olhos. Como é que está seu coração aqui nessa tarde? Chegou desesperado aqui, né? Calma.
Esperei confiantemente no Senhor, e Ele ouviu a minha voz. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão, subirão como águias. Esperar em Deus, acreditar em Deus, que o tempo da misericórdia, da graça e do milagre vai raiar. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Não tem noite que dure 24 horas, não tem tempestade que dure a vida inteira. Uma hora amanhã vai raiar na sua vida, uma hora as nuvens vão ser dissipadas pelo vento, e novamente vem o sol brilhando, te fortalecendo, te engrandecendo. Uma hora as pessoas estão rindo da sua cara, mas outra hora vão ter que dizer: o Deus de fulano, o Deus de cicrano é Deus, porque da onde tirou eles não poderia ser outro senão Deus. Uma hora os teus inimigos estão cantando, mas vai chegar a hora dos teus inimigos chorarem. Uma hora nós estamos passando pelo Val de Jaboque, como passou Jacó sozinho, ferido, mas lá do outro lado Deus troca o nome dele e coloca o nome de Israel, porque o Val de Jaboque não é para sempre, mas o que Deus faz na nossa história é para impactar o nosso agora, o nosso amanhã. Os teus filhos, os teus netos, os teus bisnetos vão ter que saber que você serviu um Deus todo-poderoso, que faz milagre nas nossas vidas, porque o tempo passa, a circunstância passa, o dinheiro acaba, a doença vai embora, mas o que não pode levar o tempo, a circunstância, é a fé que o Espírito Santo está inflamando no teu coração nesta tarde, dizendo para você: ei, levanta a cabeça, sai de dentro do buraco. Há um tempo de milagre vindo aí, há um tempo de vitória de Deus vindo aí, há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do sol. Há um tempo de guerra, mas há um tempo de paz. Coloca a mão no ombro da pessoa que está do teu lado, diga com convicção para ela: vai passar. Pelo amor de Deus, irmão, essa convicção aí. Diga convicção: vai passar. Fala, não é o evangelista está dizendo, é a Bíblia, vai passar. Nos anos 80, segundo alguns sociólogos, surge a geração chamada geração Y. Não sei se você já pesquisou, já trocou essa geração, mas eu quero falar dessa. E a geração Y é acostumada com fast food, com a entrega rápida. A geração Y acostumou com o miojo de 5 minutinhos para poder se alimentar. A geração Y, ela pega um copo com leite, coloca no micro-ondas e digita lá 30 segundos. Com 15 segundos ela já parou e está tomando leite. Não aguentou esperar 30 segundos para aquecer o leite. A geração Y não aprendeu que o tempo é uma das ferramentas que Deus usa para forjar o nosso caráter e nos preparar para aquilo que nós estamos pedindo. Se nós não respeitarmos o tempo, não entendermos o tempo, Ele vai nos matar. Ele vai nos matar. Já viu aquelas pessoas que se desesperam? Tem uma notícia ruim, ela já está desesperada. Trabalhei numa grande empresa, tinha um rapaz, ele veio do norte para cá, para trabalhar lá, e ele não conhecia quase ninguém aqui, no estado de São Paulo. Ele trabalhava nessa empresa, e o desespero dele era quando falava de corte, porque ele falava assim: me mandar embora, o que eu vou fazer aqui? Não conheço ninguém. Então quando falava de corte, na cabeça dele já estava na rua, e passou 3, 4 cortes e a gente ficou lá. Mas quando se falava de corte, ele não dormia. Quando se falava que ia reduzir ali as pessoas do setor, ele não dormia, passava a noite sem dormir, desgastando, sofrendo por algo que ainda não aconteceu. Quando você tenta viver o futuro, você não vive o futuro e nem o seu presente. Jesus disse assim, basta cada dia o seu mal. Quando Jesus foi falar a respeito disso com os seus discípulos, os discípulos estavam meio afoitos em relação às coisas desta vida. Jesus escreve lá no capítulo 6 de Mateus, ele fala: por que vocês estão preocupados com o que é a vez de comer ou a vez de vestir? Olha para os passarinhos, como Deus
Pai cuida dos passarinhos, olha os lírios do campo, nem Salomão se vestiu como um deles. Se Deus é capaz de cuidar dos pássaros, dos lírios do campo, quanto mais de vós, que são filhos dele. Era a palavra de Jesus, porque Jesus sabia que no tempo certo, na hora certa, ele faria o milagre. Quando Jesus foi chamado, que Lázaro estava doente, 4 dias depois que Lázaro morreu, ele apareceu no local, e Marta foi correndo na direção de, ou Marta, Maria, não me lembro agora, correndo na direção de Jesus, falou: olha, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Sabe o que ela estava dizendo para Jesus? O Senhor chegou atrasado, o Senhor chegou atrasado, não é agora que era para o Senhor vir, era 4 dias antes, porque já faz 4 dias que ele está morto. Tem uma frase maligna que diz que Deus tarda, mas não falha. Deus sempre chega na hora certa, não importa qual seja o caos da sua vida, se você confiar a ponto de acreditar, ele vai chegar na hora certa. Se tiver morrido, ele vai fazer ressuscitar. Se não tiver mais jeito, ele dá um jeito, porque ele é Deus, mas Deus sempre chega na hora certa. Ela corre na direção de Jesus, fala: se o Senhor estivesse aqui, ou seja, o Senhor está atrasado. Deus não chega atrasado, meu irmão. Sempre, mano, na hora certa. Sempre. Agora nós absorvemos o tempo como um Deus e deixamos o Deus fora do tempo. Grave isso. O tempo passa a ser o nosso Deus, porque se não acontecer hoje, porque se Deus não fizer agora, o tempo passa a ser o nosso Deus, e o nosso Deus fica fora do nosso tempo. Deus é Deus, e Ele governa o tempo. Certa feita, um homem chamado Josué olhou para cima e disse: Deus, essa batalha vai se estender até o anoitecer, e o prejuízo vai ser maior para nós ao anoitecer, eu preciso de tempo. Sabe o que Deus fez? Diz a Escritura exatamente assim, ó: e o sol parou. Tem um crente aí. E o sol parou. Posso trazer para a atualidade? A Bíblia escreveu como eles entendiam o mundo naquela época. Não foi o sol que parou, foi o planeta Terra, que está girando na linha do Equador a 1.674 quilômetros por hora. É o giro do planeta Terra. Deus parou o giro do planeta Terra, porque um homem pediu, para mostrar para mim e para você: o Deus é Deus sobre o tempo. Não se preocupe com o tempo, se preocupe se Deus está ou não com você. Essa é a nossa preocupação, se nós continuamos ou não agradando o coração do Deus que é Deus do tempo. Porque se precisar de tempo, Ele faz parar o sol, o tempo, para abençoar a sua vida, porque é Ele quem governa, não é o tempo quem nos governa. Mas o tempo também é uma didática que Deus usa para nos fortalecer no âmbito da fé, porque é somente o tempo que mostra quem é e quem não é. Não sei se você já passou por aqui nesta igreja, alguém que você olhou e falou: nossa, que bênção, esse é de Deus, e passou o tempo e ele não está mais na igreja. Não sei se você já viu algum músico bom: esse aí vai arrebentar, esse é um adorador, passou o tempo e ele foi embora, porque o tempo é uma unidade de medida que Deus usa para testar a nossa fé. Se você passar pelo teste do tempo, do outro lado sai aprovado e apto a tomar posse daquilo que você está pedindo. Mas se você não passar pelo teste do tempo, você não vai tomar posse daquilo que você está pedindo. O tempo é uma unidade de maturidade do cristão, e Deus usa o tempo, mas quando precisa parar, Deus para. Você já parou para pensar o que aconteceria com o planeta se 1.674 km por hora parasse? Não é só o tempo que parou. Entra qualquer hora no YouTube e digite assim no YouTube: e se a Terra parasse? Você vai ver o que acontece. Uma montagem que os cientistas fizeram, se o planeta parasse o seu giro. Em segundos, todos morreríamos. Segundos, os oceanos varreriam os continentes, tudo seria arremessado a 1.674 km por hora, mas Deus parou o tempo, disse para o mar: você fica quietinho aí, mar, você fica quietinho, cada coisa no seu lugar, porque sou eu que estou falando, a pedido de um homem, porque Deus governa o tempo. Pior do que isso, teve um homem que disse para Deus, Ezequias falou assim para Deus: Deus, se é o Senhor mesmo que usou o profeta Isaías para dizer que eu vou ter mais 15 anos de vida, então me dá um sinal. E o sinal que ele pediu a Deus era que a sombra retrocedesse 10 graus. Explica para mim. A sombra gira no sentido horário. O que é necessário para a sombra girar anti-horário?
Estamos girando em sentido horário, e a sombra está indo numa direção. O que é preciso fazer para a sombra girar anti-horário? É o planeta, além de parar, voltar. E diz a Bíblia que no relógio de Acás, que é marcado numa escada, retrocedeu 10 graus, porque Deus, além de parar o tempo, fez ele voltar o tempo. Sabe por quê? Para dar uma mensagem para mim e para você, e você está aí preocupado com o tempo. Se preocupe se Deus está ou não com você, porque Ele é o Deus do tempo. Se precisar parar o tempo, Ele para, mas se precisar fazer voltar também, Ele faz, porque Ele é Deus e nada vai mudar isso. E nada vai mudar isso. Existe um tempo que você está sofrendo, chorando, e você não quer passar por esse tempo natural, normal. Mas entenda uma coisa: esse tempo de sofrimento que você está passando está sendo a escola que vai te ensinar a administrar a bênção que você está pedindo. A escola que Deus usa para nos formatar se chama tempo. Se nós não respeitarmos o tempo, quisermos viver só na bonança, somente de bem bom, vamos dizer assim, lá na frente o tombo é certo. Salomão passou 40 anos em paz, sem guerra. Quando Salomão deixa o seu trono, o reino é dividido ao meio, e o reino dividido não prevalece. Esse tempo atrás, meu filho tinha 5 anos, 5 anos, ele viu um menino brincando de skate, ele me pediu um skate. Eu com 5 anos já previ tudo o que ia acontecer se ele subisse em cima do skate. Pergunta: na cabeça dele, o skate era algo bom ou ruim? Sim ou não? Era algo bom ou ruim na cabeça dele? Bom, uma diversão. Agora eu, como pai, sabendo do que ia acontecer com ele, se eu dou um skate para ele, eu estava agradando ele, mas estava comprometendo a sua estrutura óssea, quebrar um braço, de repente uma coisa até pior. Só que eu entendi o tempo dele, e eu falei: não posso te dar um skate agora. Na hora certa, se você estiver pronto, eu te dou um skate. Às vezes Deus olha para você e fala assim: sabe o que você está pedindo? Eu não posso te dar agora. Vou ter que esperar você amadurecer, passar pelo tempo, porque quando eu te der um skate, você vai andar, não vai quebrar os braços. Quando te der o carro que você está pedindo, você vai estar preparado para administrar isso. Quando eu curar você desta enfermidade, você não vai largar a igreja, você vai continuar na igreja. E só o tempo, debaixo da didática de Deus, nos ensina o como é precioso entender o tempo. Não eternize se você está passando um momento difícil. Não eternize, não precisa ficar preocupado. Ele vai passar, uma hora ele vai passar. Mas se você estiver vivendo um momento bom, entenda, uma hora esse momento bom vai passar. E você vai precisar de carga, de energia necessária, de oração e jejum, que às vezes no momento bom nós abrimos mão para enfrentar o tempo que vai vir lá na frente. Se você ler 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, você vai entender o que eu estou falando. Quando eles começam a preparar as portas, em arrumar os muros, fortalecer os soldados num tempo que ainda era de paz. E muita gente olhava para o rei da época e dizia: por que ele está fazendo isso? E ele dizia: porque eu sei que o tempo de paz vai passar e vai vir um tempo de guerra, e quando ele vir, nós vamos estar preparados para ele. Tem alguém que está passando uma luta aqui? Vai passar. Vai passar. O que nós fazemos então enquanto a vitória não chega? Vai chorando, geme e chora. Fecha teus olhos, eu quero ser bastante prático neste momento. Você pode pegar essa palavra e esquecê-la. Ou você pode pegar essa palavra e tornar ela um momento de emoção aqui. Ou você pode pegar essa palavra e levar para sua casa, olhar para a tua dificuldade e falar: aproveita bem a dificuldade, porque sua hora está chegando. O meu Deus, eu sei que Ele vive e que muito em breve se levantará em meu favor. O tempo difícil vai passar, a roda gigante vai girar. Uma hora você pode estar embaixo sendo humilhado, mas vai chegar o momento de Deus te colocar por cima sendo exaltado. O problema não é o momento, o problema não é o tempo, o problema é o que você está fazendo com Ele através da sua fé.
Peça a Deus, fala: Deus, o que o Senhor quer me ensinar no tempo da dificuldade? Vamos mudar a nossa oração, em vez de ficar chorando aos pés de Deus: Deus, eu não aguento mais, eu preciso de um socorro, Senhor, eu vou largar tudo, eu vou embora. Pare e pergunta para Deus: Deus, o que o Senhor quer me ensinar nesse tempo de dificuldade? Qual é a vitória que o Senhor está me preparando para tomar posse daqui a algum tempo? Pergunte para Deus, ore a Deus no tempo da dificuldade, mas no tempo da bonança que vai vir, isso é certo e seguro, não deixe de orar, não se afaste dos cultos, não se afaste da escola bíblica, faça do seu tempo bom com Deus, porque o tempo ruim Deus vai estar com você, isso é certo e seguro. O que você está fazendo com o seu tempo? Por que nós estamos sofrendo antecipadamente? Como diz um provérbio chulo, nós estamos caindo antes do tiro, nós estamos olhando para a dificuldade falando: nós não vamos sobreviver, nós não vamos passar, vamos fazer como Sadraque, Mesaque e Abednego, porque se Deus me livrar da fornalha, amém, mas se Deus não me livrar, nem assim adoraremos outro Deus na nossa vida. Vamos determinar para o tempo que vai acontecer, e não deixar o tempo ser algo que está te consumindo a sua saúde, trazendo depressão, trazendo estresse. Você já não sabe mais o que fazer com este problema. Eu tenho a resposta de Deus para você: isso vai passar, em nome de Jesus. A doença vai embora, o emprego vai aparecer, as coisas vão dar certo, irmão, pelo amor de Deus. E que possamos ser como Josué e Caleb, que depois lá dentro da terra prometida, e vão dizer assim: como era a minha força há 45 anos atrás, ainda assim é hoje. Sabe o que Josué e Caleb estavam dizendo? Se fosse para viver tudo de novo, eu viveria. Se fosse para voltar lá no êxodo, lá dentro do deserto, para começar a conquistar tudo de novo, eu faria, porque eles entenderam que eles não dependiam do tempo, da circunstância de Moisés, mas eles dependiam de Deus, e Deus deu vitória para ele em todas as coisas. Vamos colocar de pé. Calma seu coração, calma. Quando eu trabalhava numa transportadora, tinha uma empresa que nós íamos, eu gostava demais. Tinha um senhorzinho que trabalhava de segurança, eu gostava demais de conversar com ele. Tinha bem de idade, eu gostava demais. Porque parece que todo o meu desespero, do que eu não sabia como resolver, ele dava risada das coisas que eu contava para ele. Ele falava: fica tranquilo, vai dar certo, depois dá certo. A segurança, a calma com que ele tinha de se tratar as coisas, foi porque durante toda a vida ele aprendeu com a vida. As decepções, as frustrações ensinaram coisas que nós não conseguimos entender agora. Eu gostava demais de conversar com ele, demais. Ele falava para mim: Alain, até o cheiro da carne mudou. Eu achava interessante. Ele tinha coisas, uns start muito bom, eu gostava de conversar com ele. Ele falava assim: antes, no meu tempo de jovem, quando alguém fritava um bife dentro de casa, o cheiro se espalhava por todo lugar, parece que a carne hoje não tem mais cheiro. A experiência dele me acalmava o coração. Posso dar um conselho para você? Quando você estiver desesperado, procure alguém de experiência, de preferência um crente, conversa com ele. Quando você pensar em sair da igreja, procure os irmãos que têm 40, 50 anos de ministério e conversa com eles. Eles vão acalmar teu coração, vão ensinar através de maneira empírica, prática, que vale a pena ficar firme, porque o tempo passa. Só não deixe que o tempo leve a sua fé com ele. Mantenha a sua fé acesa no seu coração. Amém? Fecha teus olhos, inclina a tua cabeça. Eu quero fazer uma oração e pedir para o Espírito Santo, que em João 14 está dito como Consolador, possa ministrar essa palavra, não somente aqui no ambiente de igreja, no ambiente de culto, mas ministre essa palavra lá dentro do teu coração, quando você chegar na sua casa, quando você olhar para aquela questão que está te atormentando todos os dias. Eu queria que você se lembrasse dessa passagem, dessa palavra. Há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do sol. Fecha teus olhos, coloca a mão sobre o teu coração.
E deixa o Espírito Santo falar forte aí dentro de você. Deus não vai te abandonar. Deus nunca abandonou ninguém. Espírito Santo de Deus, neste momento, Pai, de culto ao Senhor, Pai, que o Senhor possa ministrar forte aos nossos corações, Pai, o temor a Deus, Pai, a fé no Cristo vivo que nunca falhou, Deus. Porque em momentos difíceis, Pai, quando o Senhor estava com seus discípulos, quando acabava o dinheiro, o Senhor tinha o dinheiro na boca do peixe, Pai, porque eles estavam com Deus, Pai. Quando havia pouco alimento, o Senhor multiplicava. Quando a morte chegava, o Senhor ressuscitava, Deus. E o Senhor diz no livro de Malaquias: Pai, eu não mudo. O Senhor é imutável, incomparável, incomparável, Deus, e nós cremos em Ti, Pai. E neste momento, tudo que nós te pedimos é o lenitivo do Teu Espírito sobre todos os corações aflitos aqui nesta tarde, Pai. Alivia essa tensão causada pelas dificuldades, Pai. Senhor, que este tempo de dificuldade seja a escola de preparação para a posse da vitória que o Senhor tem para cada um de nós, Deus. Em nome de Jesus Cristo, Espírito Santo, reaviva o fogo, a fé nos corações nessa tarde. Arranca o desespero de dentro deste coração, Pai. Coloca a Tua paz em abundância, Senhor Deus poderoso, para ser o alicerce, a base a ser construído, uma fé inabalável no Cristo vivo que não nos abandona, Pai. No nome de Jesus Cristo, Pai, nos ensina a respeitar o tempo, nos ensina a entender o tempo, nos ensina, Senhor, a dentro do tempo sermos ministrados pela Tua didática, a sermos maiores, melhores, sermos construídos, não com uma facilidade, não, Senhor Deus, com um evangelho mentiroso que está sendo pregado por aí, que as nossas dificuldades acabaram, que nós não temos mais lutas. Não, Deus, nós queremos ter uma fé pautada na Tua verdade, como o Senhor diz em João 16:33, tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, Senhor. O nosso ânimo não está condicionado ao nosso governo federal, não está condicionado ao prefeito, Senhor Deus, mas o nosso ânimo, a nossa fé está alicerçada, embasada num Deus que tem o controle da saúde, do dinheiro e do tempo, e a nossa fé é em Ti, Senhor Jesus. Acalma os corações nessa tarde, Pai. Espírito de Deus, acalma os corações nessa tarde, Espírito Santo. Porque não há como haver fé no meio do desespero, Deus. Acalma os corações nessa tarde, Deus. Acalma os corações nessa tarde, Pai. Acalma os corações aqui nessa tarde, Deus. Acalma os corações aqui, Espírito Santo. Acalma os corações, Espírito Santo. Acalma os corações, Espírito Santo. Ministra a Tua verdade sobre nós. Ministra a Tua palavra sobre nós, Espírito de Deus. O Senhor tem todo o controle aqui, Espírito Santo. Passeia no meio do Teu povo. Toca em cada um que está aqui, Espírito. O Senhor detém o governo desta igreja, Espírito Santo. A liturgia deste culto está nas Tuas mãos. Acalma os corações aqui nessa tarde, Pai. Em nome de Jesus. E para a glória de Jesus. Amém e amém.